Graça e paz, igreja. Graça e paz para você que está aí assistindo através das redes sociais. Que você possa receber hoje a palavra de Deus no início dessa manhã, desse domingo. E através dessa palavra você tem um dia maravilhoso, um dia diferente na presença do Senhor. Neste mês de janeiro, o primeiro mês do ano, a gente viu palavras especiais que veio do alto: maturidade na fé, o seu propósito. Na quarta passada vimos a nossa irmã Cirlândia falando sobre descansar no Senhor. E hoje eu trago uma palavra. Hoje eu vou falar de identidade. Mas para falar sobre identidade, a gente precisa entender que existe vários tipos de identidade. Identidade biológica, que é aquela estabelecida pelos genes, né? Um exemplo. Vanessa parece com a bispa Antoniretti. Ela tem genes da bispa Antoniretti. Então isso é uma característica familiar. Isso é uma identidade biológica que Vanessa tem. Algumas características da bispa Antoniretti. Essa carequinha aqui é uma característica do meu pai. A gente sempre ouve falar, né? Nosso irmão aqui parece com a mãe dele, mas já o irmão puxou o avô. Isso são características de identidade biológica. Outra identidade é a identidade das leis do homem ou constitucional. Exemplo: identidade, CPF, carteira de habilitação. Não deixa de ser uma identidade de leis do homem ou constitucional. Lembrando que, sem esse tipo de identidade, a gente não faz nada. A gente fica preso aqui na terra, não consegue se locomover, não consegue avançar. Mas existe uma identidade, que essa sim é a melhor identidade de todas, que é a identidade divina, que é a identidade de Deus. A sua identidade é em Cristo. A partir do momento que a gente se volta para Cristo, nova identidade a gente adquire, porque adquirimos sendo filho de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, fala: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, quando a gente se volta para Deus, quando a gente aceita que é filho de Deus, nova identidade a gente recebe. Em João 1,12 fala: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu direito de se tornarem filhos de Deus. É o que eu acabei de falar aqui, né? Mas só que tem um detalhe. Infelizmente existem filhos de Deus que não se posicionam. Parece que não entende o que essa nova identidade quer nos revelar. Não aceita o que Deus tem para nós. Muitas vezes só aceitou Jesus aqui na igreja, ou de coração, mas ainda não se posicionou quanto filho de Deus. Eu vou dar um exemplo. Na parábola do filho pródigo, quando o filho retorna à casa do pai, e o pai faz aquela festa, não sei se vocês se atentaram que existe o segundo irmão, o irmão do filho pródigo. Quando vê aquela festa e o pai se alegrando porque o filho retornou à sua casa, o seu irmão murmurou. O seu irmão ficou com mimimi, digamos assim, reclamando porque o pai estava fazendo aquela festa daquele filho que largou tudo e foi para o mundo, sendo que ele estava colado com o pai, administrando seus interesses ali colado. Só que o pai virou para o segundo filho e disse: tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Eu me alegro porque o meu filho estava perdido e hoje ele retorna para a casa do pai. Mas tudo que é meu é seu. E aquele
o segundo filho, tomou aquela palavra para ele. Então, o que é que eu quero entender, o que é que eu quero explicar para vocês? Qual a base do entendimento? Que muitas vezes, Deus já nos deu tudo, só que a gente ainda não se posicionou, não aceita. A gente parece que não entende o que é fé. E aí, irmãos, eu trouxe 2 pontos aqui, para que a gente possa entender qual a identidade em Cristo. Mas antes eu faço uma pergunta para vocês. Qual a sua identidade? Que identidade você tem assumido? O primeiro ponto que eu quero explanar aqui sobre como ter a identidade de filho de Deus é posicionamento. Você tem que se posicionar. Se você aceitou ser filho de Deus, você reconheceu o Senhor como seu Salvador, único e exclusivo Salvador, você tem que se posicionar quanto a isso. Você tem que se posicionar diante das adversidades da vida, exercendo a autoridade que o Senhor nos ofereceu. Como o pai do filho pródigo falou para o seu segundo filho: tudo é seu, é só você ir pegar. Por que você está murmurando com relação ao seu irmão? E muitas vezes a gente fica olhando a vida dos outros e não olha para a nossa própria vida. Que identidade você tem buscado do Senhor? Que identidade como filho de Deus você tem buscado para você? Entenda, posicionar diante das adversidades da vida, exercendo a autoridade que Deus nos deu. Se Deus nos deu, a gente tem o poder de exercer nossa fé em Cristo, expulsar demônios. Se Deus nos deu a autoridade, acabamos nesse instante aqui de orar pelos nossos irmãos. Deus nos deu o poder de orar e curar enfermos. Jesus falou: vocês farão obras maiores que as minhas. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Só que a gente tem que exercer a fé, ainda que tudo esteja 100% contrário à nossa realidade. Eu vou dar um exemplo aqui de Davi. Davi, quando ficou sabendo que havia um gigante que estava zombando e desafiando o exército de Deus, Davi se posicionou. Se você olhar lá em 1 Samuel 17:36, fala: se eu matei leão e urso, quem é esse filisteu incircunciso que está zombando e desafiando o exército do Deus vivo? Mas espera aí, se Davi falou isso, ele se posicionou, não se posicionou? Dentro desse posicionamento, meus irmãos, a gente tem que ter atitude. Quando Davi ficou sabendo disso, ele foi procurar saber, ele teve a atitude de procurar saber quem é esse cara, porque eu tenho que me posicionar. Eu tenho que mostrar para ele que a minha identidade, eu sou filho de Deus e ninguém zomba e ninguém desafia o exército do Deus vivo. E assim Davi foi. Descobriu lá como poderia achar o gigante e lutar com esse gigante. Outra posição que Davi teve foi ação. Então preste atenção numa coisa: quando você se posiciona, automaticamente gera atitude. E quando se gera atitude, gera ação. Davi se posicionou como filho de Deus, tendo a sua identidade como filho. Ele teve a atitude de ir lá falar com o rei e dizer que ele ia lutar contra o gigante, e ele teve a ação. Ele lutou e decapitou o gigante e recebeu a bênção do céu. Porque, como você sabe, Davi era o segundo coração de Deus. Então, quando a gente se posiciona na fé, aceitando como filho de Deus, o único, exclusivo Senhor e Salvador da nossa vida, você adquire a identidade cristã, a identidade de Deus. Glória a Deus, irmãos.
Ser ousado, não temer de avançar. A gente, como filho de Deus, na nossa identidade, a gente não pode ter medo de avançar. Davi não teve medo de se posicionar, não teve medo de ter atitude, de agir, não teve medo de avançar. E quando a gente não tem medo de avançar, ainda que a gente não saiba como fazer, mas quando a gente tem fé em Deus e aceita que somos filhos nele, quando a gente descansa no Senhor e age, Deus faz provisões que a gente não tem como explicar, porque o poder vem do mais alto escalão, vem do trono da glória de Deus. Segundo ponto, para a gente poder ter a identidade como filho de Deus, é amor. Mas amor é amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu vou dar um exemplo. A maior prova de amor que a gente pode explicar foi o próprio Deus entregar o seu único filho na cruz para nos salvar. Então, qual a maior prova de amor? Não existe maior prova maior. Quantos irmãos a gente tem aí precisando de um simples conselho, de um simples abraço? A gente fica pensando que ajudar, amar o próximo é só dinheiro, mas não é isso não, irmãos. Amar o próximo como a ti mesmo é querer para o outro o que você quer para mim, para si. Isso é amor. É você ter misericórdia pelo seu irmão. Eu tenho certeza que do lado da sua casa, em frente à sua casa, sempre tem alguém necessitado, não só de comida, mas sim do pão da vida, necessitado da palavra de Deus. Sem Deus, nós não podemos nada. Em Mateus 9, 35 a 38 fala: depois disso, Jesus passou por todas as cidades, vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Eu vou repetir: restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Irmãos, não sei se vocês já ouviram um ditado que diz assim: se você está passando por necessidade, sempre tem alguém pior do que você. Então, primeiro você não se diminua. Às vezes a gente acha que a gente não tem o poder de ajudar ninguém. Tem sim, em Cristo você tem o poder de tudo, porque na palavra fala: você curará, expulsará demônios ao meu nome. Não é na força do nosso braço que a gente vai ajudar, que a gente vai curar ou expulsar demônios. Ensinem através da palavra de Deus. Então, quando a gente tem misericórdia pelo irmão, quando a gente leva a palavra de Deus e o evangelho, vidas são restauradas. O povo estava confuso e sem rumo. Eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. É o que eu acabei de falar. Quantas pessoas nesse domingo aqui, exatamente quase 10 horas da manhã, estão fazendo coisa errada, ou então estão passando por necessidades, e a gente, como filho de Deus, como cristãos, não estamos fazendo nada, não estamos ajudando, não estamos levando uma palavra, o evangelho. A gente precisa acordar, a gente precisa aceitar a nossa identidade em Cristo e ajudar essas pessoas. Aqui na palavra colheita, quer dizer pessoas, vidas que precisavam ser restauradas. E Jesus, quando estava passando ali, ele via aquela multidão justamente sem saber, sem conhecer a palavra de Deus. E ele diz:
há tanta colheita e tão poucos trabalhadores. Trabalhadores se referem a nós cristãos, que estamos aqui, ó, com nossa boca calada. Enquanto a gente não abre a boca, tem pessoas se matando, se suicidando, com depressão e ansiedade, como meu sogro falou aqui, como o Bispo Santo falou aqui no início dessa ministração, simplesmente porque a gente carrega a palavra de Deus, mas a gente fica de boca fechada. Muitas vezes, a gente só pensa no nosso umbigo. Às vezes a palavra dói, mas Deus precisa falar a verdade. E através dessa ministração que Deus colocou no meu coração, eu estou aqui explanando para vocês. Precisamos levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Já temos a ferramenta. A ferramenta é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Como a gente pode ajudar os nossos irmãos? Como eu falei, ouvir um desabafo, orientá-lo se você tiver a capacidade. Se você não tiver, você pode dizer assim, ó, no domingo retrasado tivemos aqui a nossa irmã Silvia Nascimento, ela é psicóloga. Muitas vezes tem um irmão que precisa de um conselho, eu não sei, muitas vezes o conselho específico que ela precisa, mas eu sei a pessoa certa que pode aconselhar. Isso é ter uma identidade de Cristo, é você entender o ambiente à sua volta e em cada mover, e cada movimento que você fizer junto com Deus, você colocar Deus na frente, porque Ele vai abrir o caminho e te dar discernimento, clareza para você agir na hora certa, mas para isso você tem que ter posicionamento, você tem que ter o amor, o temor, e você tem que ter principalmente, como diz nos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Então, sirva as pessoas, porque está escrito, é melhor dar do que receber. Quando você tem compaixão pelas pessoas, sua recompensa vem do próprio Deus. Muitas vezes a gente quer ajudar, a gente orou pela política do nosso país, mas a gente vê muitos parlamentares aí, principalmente agora que é ano de eleição, eles querem mostrar que estão fazendo para maquiar para os eleitores que eles são os melhores, que eles são isso, que eles são aquilo, e por debaixo do pano estão fazendo coisa errada. Então, eles estão pensando que estão fazendo a coisa certa, mas Deus está vendo. Então, tudo que você fizer para ajudar o próximo, faça como se fosse para Deus, porque Ele é o melhor interessado. Deus é o Senhor da nossa glória e devemos nossa vida, através da nossa identidade de Cristo, para o Senhor, nosso Deus e Salvador. E por fim, seja amigo de Jesus, porque está escrito, ninguém vai ao Pai, senão ao Filho. João 14:6. Antes de eu entregar aqui o microfone ao bispo, eu vou falar um pequeno testemunho de como a gente pode ser amigo de Jesus. Jesus morreu na cruz e é o Cristo vivo por nós. Se Ele é Filho de Deus e nós também somos filhos de Deus, logo Jesus é nosso irmão. Então já deu uma encurtada aí, né, de como a gente pode ser amigo de Jesus. Porque muitas vezes Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, é tudo no universo, é a existência. A gente tem o respeito e o dever de respeitar. Mas olha só, como é que a gente vai entender a palavra de Deus se a gente não se aprofunda na Bíblia? Como é que a gente vai entender a palavra de Deus se a gente não é amigo de Jesus? E a palavra amigo quer dizer o relacionamento, você está perto. Como é que eu só oro e não tenho um relacionamento com Jesus, sendo que a própria palavra de Deus fala, ninguém vai ao Pai, senão ao Filho. Quando eu sou comerciante, para quem não me conhece, meu nome é Francis Ramos, eu esqueci de me apresentar, mas eu tenho um comércio, e toda vez antes de abrir o comércio, eu tenho uma cadeira separada, e aquela cadeira ali é de Jesus. E antes de abrir a minha loja, eu faço as minhas orações, minhas mercadorias são consagradas a Deus, e eu faço a seguinte oração: Senhor, eu só sou administrador de tudo isso que está aqui, que as minhas mercadorias, que são consagradas a Ti, abençoe as pessoas que nelas vão comprar, para que elas possam
através dessa mercadoria, construir em suas casas o seu habitat. E que nesse habitat seja uma família cristã. E que se ainda ela não seja, através dessa mercadoria e através de uma simples conversa de balcão, eu possa levar a mensagem do Cristo Jesus para essa pessoa. Irmãos, ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Ninguém vai ao Pai senão ao Filho. Seja amigo de Jesus. Sendo amigo de Jesus, você vai ter sua identidade em Cristo. Você vai poder descansar no Senhor, porque Deus não dorme. Você dorme, mas enquanto você dorme, Deus, o leão da tribo de Judá, está te protegendo. Aí você vai ter maturidade na fé, através do seu propósito.